Bem profundamente abaixo do solo na Escócia está uma das mais impressionantes e maiores pedras neolíticas já encontradas até hoje. Se tivesse sido deixada acima do solo, talvez atraísse mais visitantes do que Stonehenge, mas algo estranho aconteceu. Depois de escavá-la, os arqueólogos decidiram não exibi-la. Em vez disso, eles a enterraram novamente, para sempre. Seja lá o que sentiram, seja lá o que viram, foi o suficiente para selar a pedra de volta à terra. Mas por quê? Quer dizer, sabemos que os povos neolíticos desenhavam e esculpiam avisos e informações importantes em pedras. É por isso que a Pedra de Coshnon foi tão intrigante quando foi descoberta pela primeira vez. Tudo começou com o reverendo James Harvey, um ministro local que se deparou com essa enorme laje na década de 1880, perto de Clydebank, nos arredores de Glasgow, na Escócia. A pedra era um arenito típico, como aqueles que você encontra em Stonehenge, mas era um tipo de arenito liso que servia como uma tela. Quando Harvey encontrou a rocha, ela estava coberta de anéis espiralados, sulcos profundos e estranhas marcas em forma de copos. Harvey deve ter percebido imediatamente que aquela não era uma pedra comum. Era uma mensagem de milhares de anos atrás. Na verdade, era uma mensagem diretamente de 3.000 a.C. Coshno significa pequenos copos em gaego. Quem deu o nome estava literalmente descrevendo o que via, anéis sobre anéis conectados. Esses desenhos despertaram tantas teorias. Alguns especialistas veem isso como as formas mais antigas de linguagem escrita, como códigos abstratos que antecedem as palavras. E há também quem ache que a pedra guarda um mapa do céu, uma forma dos povos neolíticos acompanharem o Sol, a Lua e as estrelas. Assim como as pirâmides de Gizé, que algumas pessoas acreditam estar misteriosamente alinhadas com a constelação de Órion, os copos e marcas na Pedra de Coshno poderiam estar alinhados com alguma constelação especial. A teoria mais bizarra de todas é a que diz que a pedra era usada como um portal misterioso. Um dos cientistas afirma que os moradores locais acreditavam que os desenhos poderiam indicar que esse era um lugar especial para renascer. Um lugar onde as pessoas poderiam afundar na terra apenas para nascer de novo, nesta vida ou talvez na próxima. Se isso fosse verdade, talvez seja por isso que eles esconderam, né? Não exatamente. Na década de 1930, um arqueólogo chamado Ludovic Mann ouviu falar da pedra e decidiu visitá-la. Esse cara teve uma ideia em comum e decidiu levar tinta até o local e pintar por cima das marcas na superfície da pedra. Mas a ideia estranha dele tinha um significado mais profundo. Ele estava tentando literalmente ligar os pontos e ver se a pedra funcionava como um antigo mapa astronômico. Ele achava que as gravuras poderiam prever movimentos solares e lunares, até mesmo eclipses. Alguns dizem que, na verdade, o que Mann fez foi vandalizar a laje de pedra. Talvez seja por isso que os arqueólogos decidiram enterrar a pedra novamente em 1965. Eles perceberam marcas de pichações e erosão causada pelo clima e concordaram que era melhor mantê-la protegida debaixo da terra. A Pedra de Coshno tem cerca de 13 metros por 8 metros. Isso é quase do tamanho de um ônibus. O que diferencia a Pedra de Coshno de outras lajes de pedra é o quão claras e complexas são suas gravuras. Muitos cientistas a consideram um dos melhores exemplos dessa arte pré-histórica em toda a Europa. Os padrões que aparecem ali também podem ser encontrados em vários sítios neolíticos pela Europa e além, como Grécia, França, Austrália, Espanha, Itália e muitos outros. Todos eles compartilham marcas semelhantes de círculos e covins. Para deixar claro, esse tipo de arte pré-histórica também é conhecido como petroglifo. Petroglifos são gravuras feitas por povos pré-históricos diretamente na superfície das rochas. Em vez de usar tinta, eles lascavam, riscavam ou picotavam a pedra para criar imagens como animais, símbolos, espirais ou cenas do cotidiano. Ainda assim, apesar de toda a atenção, ninguém conseguiu decifrar o código da Pedra de Coshno. Em vez disso, foi isso que aconteceu. Por um tempo, ela ficou quieta sob a terra, até ser dramaticamente desenterrada em 2016. Digo dramaticamente porque essa decisão abalou a comunidade arqueológica. Arqueólogos da Universidade de Glasgow decidiram reabrir o sítio para estudar a rocha mais uma vez. Mas desta vez, em vez de expô-la aos elementos, eles usaram drones e escaneamento 3D de alta tecnologia para capturar cada sulco e espiral com detalhes impressionantes. A equipe criou uma réplica digital tão precisa
que poderia ser estudada sem nunca mais precisar tocar no objeto real. Essa nova abordagem trouxe esperança de que um dia a Pedra de Cóquino finalmente possa revelar seus segredos, ou pelo menos nos ajudar a entender o que o povo neolítico considerava digno de ser esculpido em pedra e escondido sob a terra. Mas esse renascimento digital teve um preço. A pedra real, vulnerável após séculos debaixo da terra, precisou ser enterrada novamente, protegida das várias mãos e, convenhamos, dos pés fedorentos do mundo moderno. Agora, a Pedra de Cóquino dorme mais uma vez sob o solo escocês. Algo que precisa ficar claro aqui é que, embora os pesquisadores ainda não tenham decifrado os símbolos nessa rocha, eles sabem de uma coisa: a arte rupestre neolítica era uma forma poderosa de comunicação e espiritualidade para as comunidades antigas. Essas gravuras eram cuidadosamente entalhadas em rochas, espalhadas por colinas, pastagens e próximas a fontes de água. Elas provavelmente tinham funções práticas, como marcar locais importantes ou guiar movimentos sazonais. Mas seu significado ia muito além disso. Para os povos neolíticos, essas pedras entalhadas eram profundamente espirituais, servindo como conexões com ancestrais, forças da natureza e paisagens sagradas. As rochas carregavam significado como parte de uma relação maior entre as pessoas e o ambiente ao redor. Elas ajudavam a transformar a paisagem em um mapa vivo, tanto da vida cotidiana quanto das crenças espirituais. Provavelmente é por isso que encontramos isso em todo o mundo. Falando em rochas misteriosas, precisamos falar sobre essas pedras cheias de petróglifos, que na verdade também cantam. Quero que você conheça os petróglifos de Kupingal, que ficam no distrito de Bellary, em Karnataka, na Índia. Esse sítio neolítico, ou da Idade da Pedra, foi descoberto pela primeira vez no final do século XIX, perdido e depois redescoberto no início do século XXI. Esses petróglifos foram entalhados na superfície escura da rocha de dolerito. Diferente do arenito, que é macio e delicado, a rocha de dolerito é uma rocha vulcânica dura e escura, formada a partir do resfriamento do magma. Essa arte rupestre fascinante foca principalmente no gado, especificamente na variedade de chifres longos e corcunda que ainda vemos na região hoje. Esses não são apenas rabiscos aleatórios. Alguns dos bois são desenhados sozinhos, enquanto outros aparecem em cena se enfrentando, sendo montados por figuras humanoides ou cercados por pessoas com arcos e flechas, talvez representando caça ou captura. Além do gado e dos humanos, há alguns outros animais, como elefantes, tigres, cervos e alguns símbolos abstratos, como pontos, escadas ou pegadas. Mas não há grandes cenas narrativas. O mais interessante aqui é que Kupingal, além de ser visualmente expressivo e super importante, também canta. Entre suas características mais únicas estão os chamados gongos de pedra. Esses gongos de pedra são rochas com depressões naturais em forma de cúpula, que soam como sinos quando são golpeadas com pedras menores, muitas vezes chamadas de martelos de pedra. O que acontece é que, em vez de emitir um som abafado, a pedra canta. É como se fosse o próprio xilofone da Terra. Esse é um fenômeno real, que também pode ser encontrado em outras partes do mundo. Essas chamadas pedras musicais emitem tons metálicos ressonantes, que podem ser ouvidos a centenas de metros de distância. A maioria das pedras, quando você as bate, não produz som porque absorvem a energia. Mas certos tipos de pedras, geralmente as mais duras, são mais densas e ao mesmo tempo elásticas o suficiente para vibrar quando são golpeadas. Em muitas culturas antigas, o som era usado para muito mais do que simples entretenimento. Para muitas culturas, o som era usado como uma ponte para o divino. Por isso, pesquisadores sugerem que esses gongos podem ter sido usados em cerimônias espirituais e encontros.